O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é uma iniciativa do governo federal, está com vagas abertas para cursos gratuitos no Senai de Itajaí, Balneário Camboriú. Quem traz mais informações é a repórter Tamires Garcia. É isso mesmo, Luciana. E quem vai nos passar mais informações sobre esses cursos da Pronatec, disponíveis aqui no Senai Itajaí, é o diretor do Senai de Itajaí, Balneário Camboriú, Jefferson Luiz dos Santos. Bom, Jefferson, quem pode fazer parte desse curso da Pronatec? Quem pode cursar esses cursos? Hoje o Pronatec está aberto para alunos que estão ainda em curso no ensino médio, na rede pública. Esses alunos devem estar cursando o segundo ano do ensino médio ou terceiro ano, ou serem bolsistas integrais da rede particular. E como funciona essa seleção, então? A seleção é feita pela Secretaria Estadual de Educação através de sorteio das vagas. Certo. Temos algum prazo? As pessoas têm que vir até aqui e procurar até quando? As pessoas podem procurar o Senai, a unidade do Senai, podem procurar a Secretaria Estadual de Educação, na GERED, ou as escolas públicas para fazer a inscrição. E o prazo até os meados de janeiro, que depois há o processo seletivo através de sorteio. Quais os cursos que o Senai estará oferecendo, então, a partir do Pronatec? Nós estamos ofertando em Balneário Camboriú o técnico em edificações. Aqui em Itajaí nós estamos ofertando o técnico em logística, o técnico em segurança do trabalho, o técnico em manutenção de computadores. E existe alguma documentação específica que quem tiver interesse no curso tem que trazer até aqui ao Senai ou aos locais indicados? Ele precisa ter a documentação básica, CPF, RG, comprovante de endereço e também a questão da regularização da matrícula dele na rede pública ou ser bolsista da rede particular em regime integral. Muito obrigada, Jefferson, pelas suas informações. E fica então um recado, quem tiver o interesse por esses cursos da Pronatec deve procurar os locais indicados ou vir até o Senai para se informar. Tamires Garcia para a TV MCA. Uma cena lamentável. No domingo de jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro, 2 times cariocas foram rebaixados para a Série B. Mas quem acabou sendo rebaixado mesmo foi o futebol brasileiro. Logo depois que o Atlético Paranaense fez 1-0 em cima do Vasco, uma pancadaria começou nas arquibancadas da Arena Joinville. A briga, como você pode acompanhar nas imagens, foi generalizada. E como não havia policiamento no local, apenas seguranças privados, em função de um acordo com o Ministério Público, a situação ficou incontrolável. A partida foi interrompida por aproximadamente 1 hora. Pelo menos 4 torcedores foram encaminhados para hospitais de Joinville em estado grave. 3 torcedores do Vasco foram encaminhados para o presídio e vão responder por tentativa de homicídio. Nas imagens é possível ver que mesmo depois de caídos, os torcedores do Atlético Paranaense, como você acompanha aí, continuavam sendo agredidos pela torcida adversária. 3 torcedores ainda seguem hospitalizados. Estevão Viana, de 24 anos, Gabriel Ferreira, também de 24 anos, e William Batista, de 19. William sofreu traumatismo craniano. Segundo o boletim médico, o quadro dele é estável, mas inspira cuidados. O rapaz deve ficar em observação por tempo indeterminado, até um neurologista avaliar o quadro e determinar os procedimentos que devem ser seguidos. E Sérgio Mota agora traz mais informações para a gente. Sérgio, o que dizer realmente dessa cena lamentável que todos nós pudemos ver ontem na Arena Joinville? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que assiste ao MCA Notícias. Pois é, você já disse tudo, né, Luciana? Aí, realmente, bandidos, vândalos, criminosos vestidos de uniformes dos clubes a qual eles representam. Isso aí, Luciana, eu que tenho ministrado futebol aí por várias partes do Brasil, a gente fala que isso aí é o cúmulo do fanatismo. Isso aí não tem palavra para descrever, Luciana. A gente ficou muito chateado, totalmente. Eu vendo essas cenas, eu estava vendo o jogo ao vivo ontem, eu fiquei perplexo. Isso é a impunidade que acontece no Brasil, né, Luciana? Isso é reflexo da impunidade que acontece no Brasil. Vândalos, há até denúncias de ex-vereadores da cidade de Curitiba que estão envolvidos nesse conflito.
Isso aí, Luciano, você vê que há uma distância muito grande ali entre as duas torcidas e, nossa, lastimável. A gente não tem nem palavra para falar sobre isso aí. Realmente, eu totalmente contra. Você vê que torcedores, eles vão um encontram o outro. E olha só, é lastimável mesmo. E a covardia de pessoas, pais de famílias, né? Ali arriados no chão, gente pisando na cabeça. Você vê ali embaixo, ali o jogador Luiz Alberto ali, pedindo pelo amor de Deus para parar, porque ele estava vendo uma cena, ele chegou a chorar. Ele estava vendo uma cena lastimável, um cara caído e pessoas pisoteando a cabeça do outro. Isso aí é crime hediondo, gente. Isso aí... Sabe, é coisa que a gente que vive no meio do futebol, a gente nunca mais quer ver, mas a gente sabe que vai acontecer porque há impunidade. Você tem uma foto, tem imagem aí de um torcedor do Vasco com um pedaço de ferro, com um parafuso na ponta, dando na cabeça do rapaz. Gente, um cara desse, ele tem que ser punido, pelo amor de Deus, não pode. Preso. Mas, sabe, tem que ter uma punição maior, o clube tem que ser punido, alguém tem que ser punido, porque a gente está cansado de ver isso aí. Como eu falei, você falou até a frase agora, Fluminense, Vasco, Ponte Preta e Náutico caíram para a Série B. Mas o maior rebaixado nesse ano foi o futebol brasileiro, que essa cena não foi a última, não, né? Quer dizer, foi a última que tem visto aí, mas não foi a primeira. O São Paulo jogou fora de casa por causa de confronto em torcedores com policiais. Corinthians e Vasco também, no estádio Mané Garrincha também. Olha essa cena aí, ó. Isso aí não existe, gente. Isso aí é coisa de criminoso, isso aí é coisa de criminoso, vândalo. Olha ali, que é isso, gente. Olha essa aí, ó. Essa aí. Não, essa aí é uma covardia sem precedente. Olha só, isso aí não justifica o time ser rebaixado, o time perder, qualquer tipo de provocação. Perde totalmente, a gente perde totalmente a vontade de trabalhar com o esporte, em recomendar você, leve seu filho no estádio, vá com a família. Como que eu vou falar para você com a família no estádio desse jeito? E a gente tem medo porque a gente tem time aqui agora na Série A. Como é que será que vai ser isso aqui também? Hein? Como é que será? Será que você vai ter segurança para ir no Marcílio Dias também? É complicado. Como é que eu vou falar para você? Leve seu filho no estádio, vá ao estádio ver futebol. É para ser um entretenimento, é para ser um momento de comunhão, você e seu filho ali. Só que a gente sabe que existe falta de respeito, existe essas coisas aí que acontecem que realmente entristecem. Eu estou muito triste com isso aí, gente. É complicado. Eu fiquei com vergonha ontem disso aí. Eu fiquei muito triste mesmo. Um jogo paralisado, depois uma confusão. Será que volta ou não volta? Os jogadores tensos. O Adilson Batista declarou que realmente nunca viu algo desse assim no futebol. O próprio Luiz Alberto também nunca viu algo assim. O Paulo Baier também declarou, falou alguma coisa. Gente, é lastimável. Eu fico muito triste. Um final de semana que era para ser feliz aqui para Santa Catarina, com o Criciúma permanecendo na Série A, o Figueirense também subindo e a Chapecoense. Agora a Federação Catarinense de Futebol é a segunda maior, perdendo apenas para São Paulo. O Rio de Janeiro, como caíram os dois, tem apenas 2 representantes, o Flamengo e o Botafogo. São Paulo ainda continua com Portuguesa, Santos, o Palmeiras agora também que subiu, o Corinthians, o São Paulo é a maior federação e Santa Catarina agora é a segunda com 3, passando na frente de Rio Grande do Sul e do próprio Paraná, e que o Curitiba também escapou por pouco, ganhando São Paulo escapou por pouco. E a gente vê É lastimável. Bom, vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu aí nesse final de semana, quem são os rebaixados, tá vendo a tabela aí? Vamos ver então, vamos começar primeiro aí com os rebaixados, ó, você tá vendo aí, ó, vamos começar primeiro com os rebaixados mesmo. Você tá vendo aí, ó, Fluminense 46 pontos, Vasco 44, Ponte Preta 37 e o Náutico com 20. Esses aí, então, são os rebaixados. Ano que vem, Série B para os meninos, né? E tem que haver uma punição de alguma coisa. O Criciúma tem a mesma pontuação do Fluminense, mas você vê que o Criciúma aí está com um número de vitórias maior e por isso o Criciúma permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, quem escapou por pouco foi o Internacional, hein? Feio demais. Agora, vamos lá para os vitoriosos aí, os que aconteceram aí. Pois é. O Cruzeiro aí, olha só, tá na frente com o Grêmio 65, o Atlético Paranaense 64, e aí o Botafogo e o Vitória aí, ficou com a vaga da Libertadores por enquanto, se a Ponte Preta não conseguir vencer. Se a Ponte Preta não ganhar aí a Copa Sul-Americana, então o nosso amigo Botafogo tá aqui em cima, vai levar essa vaguinha, que venceu o Criciúma por 3-0, mas permaneceu. Vamos ver só um pouquinho então os gols aí de Criciúma e Botafogo, dá uma passadinha pra gente ver. O Criciúma que perdeu por 3-0, você tá vendo aí o Lodeiro, vai fazer o primeiro gol do Botafogo. E aí, ó, 1-0, o Criciúma que precisava pelo menos empatar, né? Luciano Leão gosta de ver. O Grêmio tá bem, né, Luciano Leão? Teu Inter tá quase rebaixado, mas o Grêmio tá bem. E aí o Lodeiro fez 1-0 para o Botafogo no Maracanã. Aí depois o Elias vai ampliar aí
para o Botafogo. O Criciúma, como eu falei para vocês, dependia aí de um resultado favorável, mas também contou aí com a vitória do Atlético Paranaense em cima do Vasco. Se o Vasco vencesse, realmente o Criciúma iria visitar também a Série B. E aí o terceiro gol do Seedorf, de cabeça, um golaço aí do Seedorf, comemorou muito lá com o treinador Oswaldo de Oliveira. E aí, com esse resultado, o Botafogo ainda tem chances aí. Hoje, se ficasse do jeito que está hoje, ele ficaria na pré-Libertadores. Mas se a Ponte Preta for a campeã da Sul-Americana, o jogo acontece nessa quarta-feira, o Botafogo cai fora e quem disputa a pré-Libertadores é o Atlético Paranaense. Copa do Mundo foi sorteado na sexta-feira à tarde, aí os grupos do Luciano Leão aqui sorteou, a gente fez uma prévia, deu Brasil, Costa do Marfim, Costa Rica e Itália. Meu Deus, Luciano, passou longe. Brasil, Croácia, Camarões e México. Esse é o grupo do Brasil. Daqui a pouquinho no programa Sport News vamos passar a tabela completa. E eu fiz ali a minha simulação já. É um caminho penoso para o Brasil ser o hexa, viu? Pode pegar ou Espanha, ou Holanda, ou até o Chile na próxima fase. Então, e depois pegar a Itália, pegar a Inglaterra e pode até ter uma final Brasil e Argentina. Já pensou, Lionel Messi contra Neymar? Neymar faz 3 gols, 3-0 para o Brasil? Ah, ia ser bom demais, né? Aí ia ser bom. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre o Marcílio Dias, que já tem alguns jogadores aí se apresentando. Nós tentamos entrar em contato, o pessoal falou que ia ter uma coletiva hoje à tarde, não foi confirmada. Jânio de Oliveira lá falou com a gente que ainda não vai mostrar ninguém não, só quando chegar todo mundo. Então, vamos esperar. Daqui a pouquinho no Sport News, então, mais notícias do esporte para você. Obrigada, Sérgio. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí, do estado e do mundo e também com a previsão do tempo. E tem ainda projeto de lei que quer destinar 20% do valor das infrações de trânsito de Itajaí para incentivar o uso de bicicletas na cidade. Não saia daí que a gente volta já já.